Olá, estamos de volta. Como você está? Como está esse treinamento? Matéria em dia? Conteúdo entendido? Mais ou menos? Se é mais ou menos, nós estamos bem. O que você deve fazer para ficar excelente? Assistir mais uma vez a aula, anotar, fazer apontamentos e, acima de tudo, praticar. Hoje nós vamos continuar nossa caminhada. Você sabe onde você está? É muito importante você entender onde você está. Já falamos, né? É muita informação. Hoje nós estamos no 3.13. Professora, estamos em morfologia? Sim. Nós estamos fechando, gente, morfologia. Essa é a mensagem que eu convido a todos a refletir. A persistência é o melhor caminho do êxito. E você? Você está persistindo? Você também concorda que não há vitória sem essa persistência? Professora, a vitória depende de quem? Depende de você, não há dúvida. É exatamente você que vai fazer tudo acontecer. A professora contribui, mas no dia é você que vai fazer acontecer. E o que eu tenho a pedir? Que você persevere. Fácil não é, coisas boas não caem do céu, a não ser a chuva, né? Assim nós pensamos. Então, se está difícil, já esteve pior. E se você já chegou até aqui, trate de ir um pouquinho além. Lembre-se de que há mensagens que devem estar dentro do nosso mindset, devem estar no nosso dia a dia. Não pare até conseguir o que você quer. É sobre isso que eu quero conversar com você. Então, já que eu não vou parar, professor, eu vou perseverar, porque eu sei que você vai perseverar, você vai até a vitória. É por isso que eu falo sempre, olha, está difícil, mas já esteve pior. Então, uma forma de viver, uma forma de olhar para essa vida é escolher o lado positivo. Escolha o lado positivo. Nós não vivemos num país de Alice. Existem coisas boas e ruins. Ok, professora, mas eu preciso me energizar. Eu preciso me blindar porque eu tenho um concurso para vencer. Então é por causa desse motivo que eu peço para que você foque, mas foque verdadeiramente na perseverança, porque esse é o caminho que vai levar você ao êxito. E aí, onde nós estamos? Qual conteúdo já foi dado? Tópico 1 todo. Já vimos o tópico 2 todo. E nós estamos agora finalizando o tópico 3. Já passamos da metade do edital, gente. E hoje, professora, hoje é dia de qual classe gramatical? Vocês lembram as 10 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo. Essas classes são chamadas de classes variáveis. Mas existem 4 invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. Essas são invariáveis. Vocês já sabem que hoje é dia de conjunção. Percebeu? É exatamente conjunção que está em destaque. Então, qual é a pergunta de 1 milhão? O que é conjunção? Ok. Quero que vocês pensem no seguinte. Conjunção é classe gramatical invariável. Ok. Conjunção não possui função sintática. Ok. Mas, professora, qual é a função principal da conjunção? A conjunção, meu aluno, nasceu para ligar. Nós já tivemos a aula da preposição. Na aula de preposição, eu falei para vocês sobre esse ponto em comum. Tanto a preposição quanto a conjunção são classes gramaticais que apresentam algumas semelhanças. Por exemplo, as duas são elementos de coesão. As duas são coesivas, ok? As duas não apresentam função sintática. Não apresentam. As duas são invariáveis, ok? E o que há de comum, professora? O recurso de ligação. Nós vimos na aula de preposição que preposição tem como função primária ligar termos, também podendo ligar orações, mas a grande diferença para a conjunção é que a preposição liga estabelecendo uma relação de dependência. Vocês lembram? E a conjunção, professora, ela vai ligar também. A conjunção vai ligar também.
pode ligar, inclusive, palavras. Não pensem que conjunções só ligam orações, não. As conjunções podem ligar também termos, legal? Mas a característica principal da conjunção é que ela não estabelece essa relação de dependência. Eu sei que para você pode estar abstrato demais o que eu estou falando, mas eu vou demonstrando. Eu quero só conversar um pouquinho antes de começar a definição. Eu preciso que você pense um pouquinho antes de receber as informações da professora, para que você entenda que em algum momento da vida você já estudou essa matéria. Em algum momento da vida você já teve contato com conjunção. Então eu preciso que você agora traga à frente, né? Traga à mente o que você lembra sobre conjunção. Porque quanto mais informações você lembrar sobre conjunções, melhor será o nosso diálogo. Mas se porventura, meu aluno, você não lembrar de nada, tudo bem. Nós vamos aos poucos, vamos ganhando essas informações, ok? Porque há alunos que estão há muitos anos sem estudar. Isso também é muito recorrente. E esses alunos que estão há muitos anos sem estudar a língua portuguesa, é claro que a memória é uma memória muito diminuta. Ainda mais para encarar um concurso público. Ambiente esse que cobra um português mega profissional. Então, sem desespero. Se você está disposto a aprender, se você está nesse ambiente com um propósito verdadeiro de aprender, eu vou ajudar. Então, agora sim nós podemos pensar sobre um conceito para conjunção. E o que é, professora? Conjunção é uma palavra que atua como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação, ok? Surgem informações muito importantes. Então, peraí, professora, conjunção liga? Liga. Só liga orações? Não. Pode ligar palavras também. Mas o que é mega relevante? Ela estabelece uma relação que pode ser de coordenação ou subordinação. As conjunções são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. Até aqui, ok? Agora vamos elucidar, vamos deixar mais clara essa diferença entre conjunção e preposição. É uma diferença didática para você levar para o concurso, porque eu já falei para você que não precisa aprofundar, tem de dominar reconhecimento, função. Isso vai ser suficiente, porque o nosso concurso vai cobrar essa articulação. Pense nesse período. Gosto de café com leite. Você lembra? Quando eu uso a palavra com, eu aciono uma preposição. Ela está ligando duas palavras, café e leite. Mas a preposição, ela estabelece uma relação de dependência. Por isso que gosto de café com leite é uma coisa só, diferente desse outro período. Gosto de café e leite. E agora? Deu para comprovar a autonomia que a conjunção estabelece dentro de um período? Quando eu falo que gosto de café e leite, são duas coisas diferentes, são dois termos autônomos. Então, para início de conversa, para que você comece a chegar confiante nesta aula, eu quero que você entenda que pensar em conjunção é pensar em preposição, mesmo porque elas apresentam muitas características, né, em comum. Ok, professora, essa conjunção vai se classificar? Vai. Essa conjunção pode ser coordenativa ou subordinativa. O que isso quer dizer, professora? Essa conjunção coordenativa, ela vai ligar palavras ou orações que apresentam o quê? Sentidos autônomos. Estou avançando. Você já registrou, há pouco eu falei, que a preposição, ela liga, estabelecendo uma relação de dependência. Pois bem, fique atento, porque essa conjunção, que também é elemento coesivo, ela pode ligar, estabelecendo uma relação de autonomia, quando trabalha com conjunção coordenativa,
como pode estabelecer uma relação de dependência quando trabalha com a conjunção subordinativa. Mas é diferente. A relação da subordinativa, da conjunção subordinativa, é uma relação de completude, diferente da preposição. E não podemos esquecer do primeiro capítulo. No comum, as preposições nascem para ligar termos, assim como no comum as conjunções nascem para ligar orações. Eu falei no comum porque há exceções. Até aqui, ok? Beleza? Professora, o que significa esta palavra coordenação? O que significa essa palavra subordinação? Os nomes não são enfeites. Os títulos são lanternas que nos iluminam, que nos guiam em um túnel escuro. Quando eu falo a palavra coordenação, o que tem de vir à mente? Um trabalho coordenado. Não existe ninguém mais importante que ninguém, todos estão no mesmo nível. Então, um coordenador dentro de uma escola, ele não é mais importante que um aluno, ele não é mais importante que um professor. Da mesma forma, um professor e um aluno não são mais importantes que um faxineiro, que o diretor. Então, são sistemas coordenados. Quando uma oração é coordenada, isso quer dizer que as duas orações possuem igualdade de importância no contexto. Mas e a subordinação? Pensem na hierarquia militar. O que acontece dentro de um quartel? Existe ou não existe uma hierarquia? Então, quando essa oração é subordinada, ela vai ser subordinada a uma outra chamada de principal. E por que ela é chamada de principal? Porque ela realmente é a mais importante. Então, a conjunção subordinativa, ela estabelece uma hierarquia. Vai existir uma oração mais poderosa que a outra. Mas a conjunção coordenativa, ela só surge para ligar orações com pesos iguais. Ok? Por enquanto, vamos ficar com esse conceito. Porque essa matéria volta. As conjunções, elas voltarão quando nós começarmos os estudos de sintaxe de orações. Quando nós trabalharmos as orações coordenadas e as orações subordinadas, eu volto a falar de conjunções. Por isso que hoje eu quero que você fique simplesmente atento só à conjunção. Não entre na análise de períodos, de orações, porque haverá momento para isto. Eu sei perfeitamente que o excesso de informações, além de criar uma desinformação, desanima alguns alunos. Então, hoje, professor, o que eu devo fazer aqui, nesse exato momento? Lembrar ou aprender o que é uma conjunção. E você já está muito bom, porque você já sabe que conjunção é uma classe gramatical, que ela é invariável, não sofre flexão nem de gênero nem de número, já sabe que ela não possui função sintática, logo, ela vai estar carregada de valor semântico, ok? Agora avançamos e vimos que as conjunções se classificam em dois blocos: o bloco da coordenação, autonomia das partes, e o bloco das subordinadas, relação de dependência entre as partes. Feito? Vamos continuar? Então, vamos dar continuação ao trabalho. Orações iniciadas por conjunções coordenativas, nós veremos que são orações que apresentam autonomias. Ok, professor, e as conjunções coordenativas? Têm de seguir o mesmo comportamento. As conjunções são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo e têm existência independente, ok? Conjunções subordinativas, aí não, aí vai mudar. As conjunções são classificadas como subordinativas quando ligam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, para ter sentido pleno. Logo, elas não têm existências independentes, elas são dependentes. Precisam saber. Essas conjunções subordinativas, elas podem ser ou integrantes, que introduzem as orações substantivas, ou adverbiais, que introduzem as orações adverbiais. Ok, professora, explique isso melhor. Ok,
Vocês viram que quando eu compartilhei um conceito, uma definição sobre conjunções coordenativas, eu só falei conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações independentes e ponto final. Só fiz isso. Mas quando eu falei das conjunções subordinativas, além de eu compartilhar que elas vão ligar orações que dependem uma da outra para fazer todo o contexto virar período, porque período é o enunciado de sentido completo. Se a mensagem não está completa, eu ainda não posso chamar de período. Então, uma conjunção subordinativa, ela vai aparecer exatamente nessa oração subordinada. Essa que depende de uma outra, lembra? A principal, quando a principal se une à subordinada, aí sim nós montamos um período, porque agora há sentido pleno. Só que, diferente das conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas se subdividem. Sim, existem as subordinativas integrantes e existem as subordinativas adverbiais. Ponto final. Só isto. Legal? Vou facilitar um pouquinho para você. As integrantes só há duas: a palavra que e a palavra se. Todas as outras serão conjunções adverbiais. Isso quer dizer o quê? O concurso público colocará os holofotes sobre as conjunções subordinadas adverbiais. Conjunções subordinativas adverbiais são muito ricas, mesmo porque as conjunções integrantes, elas nem valor possuem. Elas são vazias. Preste atenção. Conjunções integrantes são invariáveis, não possui função sintática e não possui valor semântico. Elas são só um recurso de coesão, são vazias. Só há duas, a palavra que e a palavra se. Agora, pelo amor de Deus, a palavra que é um camaleão no nosso idioma. A palavra se também é um camaleão. A palavra que e a palavra se, elas podem, inclusive, serem conjunções integrantes. E aí, na hora certa, eu vou explicar como você fará para não confundir a classificação de um que, conjunção integrante, e um se, conjunção integrante. Feito? Porque essas mesmas palavras aparecerão lá dentro do pacote das conjunções subordinativas adverbiais. Mas olha, com a aula e com a sua determinação, tudo se resolve, porque se um aprendeu, todos nós aprendemos. Vamos continuar? E o que é locução conjuntiva? Ok, boa pergunta. Se nós já vimos o que é conjunção, nós saberemos reconhecer. Conjunção é a classe invariável que nasceu para ligar. Professor, e a locução conjuntiva? A locução conjuntiva também serve para ligar, só que diferente da conjunção, a estrutura dela exigirá mais de uma palavra. A locução conjuntiva é formada por um grupo de vocábulos, muitas vezes terminados exatamente nessa palavra que, desempenhando o mesmo papel das conjunções. Então, nada de tremer na base quando se falar em locução conjuntiva. É a conjunção, só que com mais palavras na sua estrutura. Vamos lembrar de algumas? Não obstante, no entanto, só que, por conseguinte, em vista disso, por isso, sendo assim, assim como, com isso, pois que, visto que, já que, ao passo que, para que, logo que, assim que, a menos que, a fim de que, à medida que, e etc, etc, etc. Esse pacote é lindo, esse pacote é imenso, gente. Esse pacote é poderoso porque é o pacote, né, que mora naquele maravilhoso ambiente chamado texto, o soberano do concurso público. Então, professora, para eu entender bem de conjunções, eu preciso dialogar com o texto, dialogar, ser amigo, chapa, gostar muito de analisar texto, porque as conjunções, elas recebem suas cargas semânticas dentro de um texto no momento que elas estão se relacionando.
Eu posso decorar até a página 2, mas o show só acontece verdadeiramente dentro de um texto. Feito? Vamos falar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas. Agora vamos dar atenção a este pacote isoladamente. Vocês verão que existem 5 classificações possíveis. Você lembra? Uma conjunção coordenativa pode ser aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Vamos nós? Relembrar é importante agora. Concurso chegando, matéria tem que estar em dia. As conjunções coordenativas recebem o mesmo nome dos tipos de orações coordenadas sindéticas. Uau, professora, não entendi. Entendeu sim, claro que você entendeu. Oração é uma estrutura que vai obrigar a presença de verbo. Então, quando nós falarmos em oração, você já vai trazer à baila a obrigatoriedade do verbo. Quando eu falo conjunção coordenativa, eu só estou focando na conjunção, que inclusive é a aula de hoje. Hoje é aula só de conjunção. Agora, o que foi dito? Que a conjunção coordenativa, ela receberá o mesmo nome da oração coordenada sindética. Beleza? E qual é a diferença, professora? Se é oração, agora vai existir verbo na estrutura. Se é coordenada, já sei, as orações são autônomas. E se essa oração é sindética, é porque nela haverá um síndeto. Síndeto é sinônimo de conjunção, que é sinônimo de elemento coesivo, que estabelece uma ligação, uma coesão. É importante vocês irem memorizando também essas linguagens, essas palavras, esses termos, para que vocês, no dia da prova, não percam o concurso porque não dominaram o significado de uma palavra. Feito? Então, podemos continuar? A primeira, aditiva. Conjunção coordenada aditiva. Essas conjunções coordenativas aditivas, elas expressam soma. Simples assim. Aproveitem a palavra para criarem processos mnemônicos. Então, aditiva, não lembra adição? Adição não é uma operação da matemática? Não é soma? Mas também existe as conjunções coordenativas adversativas, que expressam oposição, pelo amor de Deus. Oposição, inclusive. É muito fácil o aluno decorar só isso aqui que está na tela. A adversidade comunica oposição, né, professora? Sim, mas não só oposição. Eu coloquei oposição para nós começarmos nossa conversa, mas não só oposição. Conjunções coordenativas alternativas expressam alternância. Existem ainda as conjunções coordenativas explicativas e conclusivas. As conclusivas expressam conclusão e as explicativas expressam explicação. Eu sei perfeitamente que vocês devem estar pensando assim. Professora, isto é o lógico. Alternativas comunicam alternância, conclusivas comunicam conclusão, explicativas comunicam explicação. Meu aluno, eu sei que é simplesmente isto. Mas por que algo tão simples de ser entendido ainda promove tantos erros nos concursos públicos? Por quê? Porque vocês consideram conjunção conclusiva. Ela vai iniciar uma oração coordenada conclusiva. Porque ela é difícil de ser mapeada, mas fácil de ser entendida. O título nos leva a uma conclusão. Da mesma forma que uma conjunção explicativa vai inaugurar uma explicação. Da mesma forma que uma conjunção alternativa vai inaugurar uma alternância. E por que ainda há tanta gente errando essa matéria em concurso público? Simples. Uma coisa é decorar o significado da palavra. Outra coisa bem diferente é entender as relações dentro de um texto. Quer ver exemplo? Há muitos alunos confundindo a relação de conclusão com explicação. Você já passou por essa dificuldade?
É muito comum confundirem conclusão com explicação, e não há nada em comum entre elas. Nada. Então, vamos com calma. O primeiro passo hoje é relembrarmos as conjunções. Mais à frente, na aula de orações, aí eu vou convocar você para uma análise mais hermenêutica, mais criteriosa. Hoje eu vou ficar muito feliz só em você já lembrar, entender e guardar essas munições, porque na hora X nós vamos precisar de todas elas, tá bom? Vamos que vamos. Aditivas. Conjunções coordenativas aditivas expressam adição. Exemplos: e, nem, também, bem como, não só, mas também. Vamos ver um exemplo. Eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Repare que a conjunção e está ligando duas orações. Qual é a primeira oração? Eu vi o Pedro na praia. Você consegue entender? Plenamente, professor. Então, essa primeira oração, ela já possui uma autonomia sintática, uma autonomia semântica. Vamos para a segunda oração. Eu conversei com ele. Dá para entender ou não dá? Você sabe que ele é o Pedro e quem conversou fui eu. O verbo está na primeira pessoa do singular. Você consegue entender? Eu conversei com Pedro plenamente. Então, aquela conjunção e, ela está somando duas ações. Eu vi e eu conversei. Beleza? Mas, neste exemplo, nós também temos uma carga aditiva. Não estudo nem trabalho. É muito comum vocês acharem que a relação aditiva, ela sempre acrescenta. Repare que eu posso ter a adição por omissão. Meu aluno não estudou nem arrumou o quarto. Meu aluno não estudou nem fez o concurso. Então, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Eu somo ações, mas também somo inações. Feito, gente? Importante é você identificar, primeiro, a autonomia das orações, porque este comportamento é característica do período coordenado, e depois perceber se está havendo essa soma. Mas cuidado, essa soma que eu estou me referindo não é uma soma só de acréscimo. Eu também posso somar fatos que não aconteceram. Hoje eu não arrumei a sala, nem fiz compras. Hoje eu não arrumei a sala, primeira ação que eu não fiz. Mas foi só esta? Não, Cláudia, eu vou somar mais uma que você também não fez. Você não fez compras. Então, isso é muito comum nas nossas provas. Até aqui, ok? Muito bem, vamos agora para as conjunções coordenativas adversativas, aquelas que no comum vocês pensam oposição, ok? Mas na aula de orações, vocês constatarão que essas conjunções adversativas podem comunicar frustração, oposição, quebra de expectativa, vai depender do contexto. Quais são as principais? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Agora, analise o contexto. Meu irmão aceitou o novo emprego, mas não está satisfeito. Uai, como não está satisfeito? Repare que surge uma relação adversa. Então, essa adversidade é quando você é surpreendido. Quando eu falo, meu irmão aceitou um novo emprego, mas, porém, todavia, não está satisfeito, você concorda que não está ocorrendo aqui uma oposição, como no comum vocês decoram? O que está ocorrendo aqui, na verdade, é uma frustração, uma quebra de expectativa. É diferente de oposição. Então, no comum, falo em adversidade, vocês pensam em oposição. Pois eu farei questão de mostrar vários exemplos onde a oposição não aparece. E mesmo assim, a nossa relação é adversa. Amor, eu sei que eu te traí,
mas saiba que eu te amo. Olha aí, outra relação agora de adversidade. Só que quando eu falo trair e te amo, aqui o campo de oposição se materializa mais. Você está entendendo? Amor, eu sei que eu te traí. Ok, mas saiba que eu te amo. Por que adverso, professora? Porque no comum, senso comum, se uma pessoa atrai, é porque ela não ama, ok, gente? Senso comum. Preste atenção, porque no concurso público nós tomamos como referência senso comum. Então, professora, fulano de tal traiu, lógico, eu não, né? Fulano de tal traiu, mas ele ama demais a esposa dele. Ela ama demais o marido dela. Ok, não vamos misturar gramática com vida real, porque não vai dar certo, legal? Fiquem dentro do contexto, analisem só a frase, analise o período, porque vai dar certo desse jeito. Chega uma muito tranquilinha, as conjunções coordenativas alternativas. Expressa alternância? Sim. Mas cuidado, essa alternância pode ser includente, de incluir, ou excludente, de retirar. De qualquer forma, é muito fácil mapear as alternativas, porque no comum as conjunções aparecem repetidas. E qual é a principal conjunção alternativa? Ou, ok? Mas esse ou pode vir dobrado. Ou, já, ora, quer, seja. Você vai direto para o seu trabalho ou vai à sua casa antes? Repare que a pessoa vai ter que dar uma resposta. Ela vai ter que escolher uma dessas. Então, aqui há uma relação de alternância por exclusão. Ou faço a festa ou pago a viagem. Mais uma escolha, porque a alternância está relacionada à escolha, gente. Se eu fizer as duas ações, eu saio da alternância e entro na aditiva. A aditiva, eu somo ações. Na alternância, eu vou precisar ficar só com uma. Então, ou eu faço a festa ou eu pago a viagem. Tranquilinha, né? Ok, agora surge conjunções coordenativas conclusivas que merecem mais atenção do meu aluno. Expressam conclusões. Principal conjunção conclusiva é o logo, mas não é só o logo que aparecerá no seu concurso. Outras conjunções também trazem essa semântica de conclusão. Pois, portanto, assim, por isso, por conseguinte, por consequência. Exemplo: o diretor não concorda com a votação, então não se vai envolver no processo. Não se vai envolver no processo foi a conclusão chegada pelo diretor por ele discordar de alguma coisa. Você percebeu que a conclusão ela tem de surgir depois que algo já surgiu no período? Então, primeiro acontece algo e aí vem a conclusão. Outro exemplo: preciso sair depressa, logo me ligue mais tarde. Repare que a consciência da urgência faz com que ele conclua que alguém deve ligar mais tarde. Meu aluno, a semântica de conclusão ela é baseada na lógica, ok? Então, quando você pensar em raciocínio conclusivo, você primeiro tem que identificar um fato e é em relação a esse fato que você vai tirar conclusões. Agora, por favor, essa conclusão, essas conclusões devem ser lógicas, senão você vai esbarrar na adversidade. A adversidade no comum, ela é incoerente, ela é frustrante, é diferente da conclusão que é baseada em lógica. E, por último, chega a explicativa. Essas conjunções coordenativas explicativas, elas trazem como compromisso principal a explicação, a justificativa. Qual é a principal conjunção explicativa, professor? É o porquê. Mas, pelo amor de Deus, porque junto e sem acento. Só com essa ortografia que nós teremos uma conjunção. Vocês sabem que são 4 ortografias para essa palavra porquê. Então, cuidado, porque a conjunção explicativa ela é junto e sem acento. Entenda no contexto.
Sair de forma apressada porque o queria encontrar. Então, ele está justificando o motivo, né, de sair depressa. Sair depressa porque o queria encontrar. E o outro exemplo, estude, que valerá a pena. Estude, porque valerá a pena. Alguém deu uma ordem, ou pelo menos usou o imperativo, e aí o que aconteceu? Depois veio a explicação para essa ordem. Estude, porque valerá a pena. Estude, que valerá a pena. Qual foi o compromisso de hoje? Trazer à baila quais são as conjunções. Lembrar a função primária de cada uma dentro de um contexto. Mas, meu aluno, acredite, ter esse contato inicial com as conjunções é só para aquecer motores. As conjunções, elas são muito pouco valoradas, né? Se não há o texto para analisar relações. As conjunções são coesivas, então elas não valem de nada fora de um contexto. Isso quer dizer que o papel de casa é relembrar os conectores, as conjunções, mas a valia mesmo é quando as orações estiverem aqui, no nosso encontro. E nós vamos parar esse encontro com a nossa mensagem essa que nós inauguramos esse bate-papo. E qual foi? A persistência é o melhor caminho do êxito. E é com esta mensagem que eu peço para que você não demore muito. Daqui a pouquinho nós estaremos em contato, porque chegarão as conjunções subordinativas. Legal? Então, até daqui a pouquinho.